E a gente não tem noção hoje do que era ser uma viúva nos dias de Jesus. Se tornar viúva nos dias de Jesus, sem ter um filho para te ajudar, para te sustentar, era depender literalmente de esmolas. Você consegue imaginar o que é isso, não? É ficar completamente desamparado. E assim estava aquela mulher. Se sentia completamente desamparada, perdeu o esposo, perdeu o filho, e agora o que vai acontecer comigo, com a minha vida? Saindo, chorando, completamente desamparada, desesperada. Só que você conhece a história, ela não conhecia a história. A gente lê esse relato bíblico e a gente sabe o que aconteceu depois. Você conhece esse relato. Você sabe que Jesus vai ressuscitar o rapaz. Uma história tão conhecida, desde as crianças. Só que ela não sabia o que ia acontecer. Ela está saindo da sua cidade, indo sepultar o filho, pensando na sua vida completamente desgraçada, arruinada, perdida, sem enxergar um passo adiante de si, com certeza de alguma coisa, de qualquer coisa na sua vida, mas diante dela estava o Salvador. E Jesus ia operar um grande milagre na vida dela e ela não sabia. Pensa comigo. Eu não sei como é que está a sua vida, eu não sei quem é você, não sei o que você tem passado, não sei quem é você que está me assistindo, nos assistindo agora. Eu não sei teus desesperos, tuas perdas, teu sofrimento. Nós estamos passando por um tempo de pandemia, muitos perderam pais, irmãos, filhos, cônjuge. Só que você está diante de Jesus. E Jesus tem um grande milagre para operar na sua vida. Está diante de você. E você talvez não esteja enxergando e não sabe. Mas Ele é o teu Deus. Amém? Você acredita nisso? Diga amém, eu creio. Amém, amém. A história dessa mulher, dessa viúva que perdeu seu filho diz muito a nós. Sabe o que diz a palavra do Senhor no versículo 13 aí de Lucas capítulo 7? Diz assim: vendo-a o Senhor se compadeceu dela e disse: não chores. Vendo o Senhor se compadeceu dela e disse: não chores. Queridos, Jesus, Ele é simplesmente fantástico, extraordinário, e não tem como a gente não ver Jesus dessa forma. Queridos, pensem o seguinte: o que a Bíblia está revelando para nós, que Jesus saiu de Cafarnaum e foi até Naim, e eu tenho certeza que Jesus sabia com que ele iria se deparar, a hora, o momento e com quem. Sabia ou não sabia? Sabia. Sabe, quando a gente lê a Bíblia, quando a gente estuda a palavra do Senhor, não existe nos passos de Jesus nem adiantamento e nem tardança. Ponto final. Eu sou pastor. Normalmente vem para mim e diz assim: ei pastor, correndo muito, correndo muito, correndo muito. Eu fico pensando assim: se eu estou correndo eu não devia. Porque eu devia estar fazendo aquilo que Deus quer que eu faça no seu tempo. Porque o diabo coloca coisas para a gente diante de nós, e isso, aquilo, outro, para que a gente não faça a obra de Deus. É ou não é assim? Eu acho que o cristão não devia estar correndo, ele devia estar seguindo a agenda de Deus. Especialmente um ministro do Evangelho, concordam ou não? Para Jesus não tinha adiantamento nem tardança, ele sabia o que ele estava fazendo, ele sabia onde ia. E o espírito de profecia diz que Deus determinava os seus passos e a vontade do Pai era revelada no Filho. Eu digo: Senhor, que isso aconteça na minha vida, amém? Que aconteça na minha vida. Ele tinha uma entrega da sua vida tão, de tal forma nas mãos do Pai, que os seus passos, sua vida, era tão somente o cumprir a vontade do Pai.
Você nunca vai ver Jesus apressado ou desesperado. É ou não é verdade? Nunca. Agora a gente vive apressado e desesperado muitas vezes. Por quê? Porque falta-nos entregarmos nossa vida completamente nas mãos de Deus. Se for assim, a gente não vai ter medo de nada, desespero de nada. Deus vai completar a sua vontade em nós. Amém? Peça isso a Deus. Eu tenho pedido. Peça isso a Deus. Lembra quando a gente falou como é que você se sente no funeral? Como é que eu me sinto? Eu fico abatido. Eu fico muito abatido. E Jesus, diz a Bíblia, nós acabamos de ler que Ele sentiu compaixão por ela. Ele se compadeceu. Se a gente fosse traduzir palavra por palavra, assim, diz que o coração de Jesus alcançou o coração dela. Amém? Sabe o que isso quer dizer, querido? Que Jesus alcançou o teu coração também. Ele sabe o que você sente nesse momento. Ele sabe o que você está passando. Ele sabia o que ia no coração daquela mãe. Esse é Jesus. Você crê nesse Jesus? Acredite nisso que eu estou falando para você. Não é por mim, é por você, é por Cristo. Ele conhece o íntimo do teu coração mais do que ninguém. Ele se compadeceu dela. Ele se compadece de você. E eu diria mais, sabe quando a gente pensa em Deus, nos atributos de Deus, a gente vê que nosso Deus é um Deus onipotente, ou seja, Ele tem todo o poder, Ele é onipresente, Ele pode estar em todos os lugares, Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. E eu criei uma outra palavra aqui, não existe no dicionário. Não sei se eu estou certo na minha criação da minha palavra, mas eu acho que Ele é oniempático também. Não sei se eu estou certo. Pode ser, não? Ele consegue sentir tudo o que a gente sente. É ou não é verdade? Tudo, absolutamente tudo. Se eu estou triste, se eu estou feliz, se eu estou angustiado, se eu estou abatido, se eu estou depressivo, tudo, Ele conhece todo o meu coração. E tem um versículo da Bíblia que é um dos mais lindos para mim, que está lá em Isaías capítulo 63, versículo 9. Eu vou ler aqui para você. Se você quiser tomar nota aí, Isaías 63, versículo 9, a palavra do Senhor diz: em toda a angústia deles foi Ele angustiado. Sabe, quando Jesus se deparou com aquela mãe que havia perdido o esposo e agora o seu único filho, Jesus viu a dor dela, Jesus viu a angústia dela, o sofrimento, sua tristeza, seu desespero. Em toda a dor dela, em toda a angústia dela, em todo o desespero, em todo o sofrimento, Jesus se compadeceu dela. Ele sentiu tudo o que ela estava sentindo. Esse é o meu Deus, esse é o teu Deus, diga amém. Você não está só nas tuas lutas, nos teus pensamentos, nos teus sofrimentos, nas tuas alegrias. Ele está contigo. Eu encontrei 2 textos muito lindos do Espírito de Profecia que falam o seguinte. O primeiro deles, vou pedir para o Willer colocar ali na tela. O primeiro texto do Espírito de Profecia, no livro Lar Adventista, diz assim: vosso compassivo Redentor está vigiando sobre vós com amor e simpatia, pronto para ouvir vossas orações e dar-vos a assistência de que necessitais. Ele conhece o fardo de todo o coração de mãe, sendo-lhes o melhor amigo em toda a emergência. Seus braços eternos sustentam a mãe fiel e temente a Deus. Amém? Olha que mensagem para uma mãe que está desesperada porque vê o filho se perdendo ou perdido. O Pai do céu está contigo. Vejam esse outro texto, desejado de todas as nações. Diz assim: Jesus conhece as preocupações íntimas de cada mãe. Aquele cuja mãe lutou com a pobreza e a privação, simpatiza com toda mãe em seus labores, em suas lutas.
Aquele que empreendeu uma longa viagem para aliviar o coração ansioso, o coração de uma cananeia, fará outro tanto pelas mães de hoje em dia. Aquele que envolveu a viúva de Naim, seu unigênito, que deu de volta a ela o seu unigênito, e que em agonia na cruz se lembrou de sua própria mãe, comove-se ainda hoje pela dor materna. Em todo pesar e em toda necessidade dará conforto e auxílio. Amém? Quem é esse Deus? Esse é o seu Deus, mãe. Esse é o meu Deus. Esse é o nosso Deus.